Vamos lá, né? Oi, gente. Aqui é o professor Leandro. E hoje eu estou aqui para a gente poder debater um pouquinho sobre essa questão do quinhentismo, né? O nosso próximo assunto diante daquilo que a gente estudou antes da quarentena. Enfim, a primeira coisa que nós nos devemos perguntar é: o quinhentismo é uma escola literária? E a resposta ela tem que ser muito rápida. Não, ele não é uma escola literária. O quinhentismo ele nada mais é do que um período de descobrimento, ali mais ou menos entre 1500 até 1601 aproximadamente, que é o período que os portugueses estão chegando no Brasil, colonizando o Brasil. Então o que nós temos na verdade é um período de documentação, é um período que vai descrever como o Brasil era, mas não é uma estética literária, não é uma escola literária, até porque, para ser uma escola literária, eles teriam que ter produzido livros, obras literárias. E nesse período o que nós temos são tratados, documentos, diários de bordo, enfim, são textos escritos por portugueses no Brasil. Aí outra questão que devemos deixar em destaque. Não é uma literatura propriamente brasileira, até porque ela é produzida, né? Os textos que são produzidos, eles são produzidos por portugueses que estavam no Brasil. Somente a partir do Barroco, né, a partir de 1600, é que nós vamos começar a ter uma literatura produzida no Brasil por pessoas que nasceram no Brasil, né, apesar de terem descendências de outras nações. Então, o quinhentismo ele está dividido em literatura de informação e literatura dos jesuítas. Quando os portugueses chegaram aqui, eles vieram com o objetivo de extrair riquezas. Daí, nós temos a grande figura na literatura de informação de Pero Vaz de Caminha, ele que é responsável por ter escrito a primeira carta, né, escrita no Brasil, enviada a Portugal, direcionada ao grande rei El Dom Pedro, que vai descrever como era o Brasil. Os textos do quinhentismo eles são textos extremamente descritivos. É importante que você, enquanto aluno de vestibular, você atente para isso. O uso de superlativos, né? O uso de adjetivos. Os portugueses eles estavam ali extasiados, eles estavam impressionados com a beleza do Brasil. Alguns chegaram a acreditar que o Brasil era o verdadeiro jardim do Éden, o jardim bíblico, o jardim lá do livro do Gênesis, que Deus criou o homem e a mulher, os colocou ali, e toda aquela alegoria do bem e do mal, do feminino, do masculino, da serpente, etc. Enfim, Pero Vaz de Caminha, ele descreve toda a fauna, a flora, né, do Brasil, ele destaca os animais, o colorido das plantas, do céu. É por esse motivo que mais adiante vocês vão ter personagens lá no pré-modernismo, como Policarpo Quaresma. Policarpo Quaresma, ao ler essas cartas produzidas nesse período, ele ficou tão impressionado com a beleza do Brasil que ele realmente acreditou que tudo que se planta nessa terra dá. O Brasil é um país extremamente rico. O Brasil é um país extremamente repleto de riquezas. O povo é bonito, né? A miscigenação ela trouxe essa consequência, vamos dizer assim, de trazer um povo extremamente bonito, extremamente simpático. Ele também destaca nas suas cartas, não apenas eles, observação. Dentro do quinhentismo, as figuras mais importantes são, na literatura de informação, Pero Vaz de Caminha. Na literatura dos jesuítas, nós vamos destacar o padre José de Anchieta. Porém, eles não são os únicos. Nós temos outros autores para vestibular, talvez com menos peso. Apesar de que as questões de vestibular que vocês podem observar em qualquer grande vestibular do Brasil, ou as que já caíram no Enem, são questões que
fazem com que o aluno ele tem que refletir sobre a história do Brasil. Muitas vezes são textos comparativos, textos que comparam o Brasil de 1500 com o Brasil da Era Moderna, o Brasil a partir dos anos da primeira geração moderna, né, dos anos 20, anos 30, etc. Isso é muito comum. Outro pequeno detalhe, ele destaca as Índias. É uma coisa que chamou bem a atenção deles. Eu, particularmente, quando era aluno, eu me questionei qual a intenção dele, numa carta tão importante, ele se referir ao corpo das Índias, à nudez dos índios, as vergonhas, como ele mesmo diz, né? As vergonhas com S, uma referência aos órgãos genitais. E então, aquilo é uma questão extremamente sociológica. As Índias, elas tinham, os índios, né, no todo, eles tinham uma cultura diferente, eles tinham uma religião diferente, eles tinham uma literatura diferente. Eles tinham literatura. A literatura dos índios, ela era oral, ela era passada de boca a boca, de geração em geração, como vocês já viram ali no trovadorismo, na época das cantigas, quando a população não sabia, não dominava a escrita, não dominava a leitura, e a poesia, né, ela era cantada. A mesma coisa acontecia com os índios. Então, quando nós estudamos o quinhentismo, nós estamos estudando um período de aculturamento. Os portugueses, eles não respeitaram a cultura que já existia. Os índios foram obrigados aos poucos a deixarem de morar na floresta, a deixarem de morar nas ocas. Eles deixaram de crer, de cultuar o seu Deus, a sua religião. Eles começaram a ter vergonha de ficar nus. A nudez não deveria ser algo vista como pecaminosa. A malícia, ela é algo que nós podemos observar no homem moderno, nós podemos observar nas culturas mais avançadas, nas sociedades mais avançadas, mas para os índios, a nudez, o seu corpo, ele era um motivo de orgulho. Quando ele descreve na carta, ele diz, as mulheres dessa terra, elas andam com as suas vergonhas expostas. E eles não tinham vergonha de olhar. Os índios, eles tomavam vários banhos por dia. Os índios, eles perfumavam o corpo com rosas. Eles mastigavam ervas para perfumar o hálito. Ao contrário dos portugueses, dos europeus, cuja cultura não era tão higiênica. Mesmo assim, os índios eram vistos como atrasados. Na verdade, atrasados era ele na questão de higiene, né? Enfim, na literatura dos jesuítas, o padre José de Anchieta, ele é um grande destaque. José de Anchieta, ele não era como as outras pessoas que falava dos índios através de uma linguagem, de uma violência simbólica. Ele conviveu com os índios, ele morou na tribo mais ou menos 3 anos, inclusive chegou a receber dos índios o título de Grande Pajé Branco. Ele escreveu uma gramática em Tupi-Guarani, ele escreveu um dicionário em Tupi-Guarani, porque ele queria que os portugueses conseguissem se comunicar com facilidade com os índios e vice-versa. Mas logo ele percebeu que o interesse dos portugueses era um só, extrair riquezas. E quando eles extraíram tudo o que eles podiam, eles foram embora. Anos depois, aí o Brasil começa a ser dividido, ele começa a ser povoado, pessoas do mundo inteiro começam a chegar. Mas o interessante no assunto, e o que você, enquanto aluno de vestibular, tem que atentar na literatura de informação, eu tenho textos extremamente descritivos, textos que descrevem o Brasil, a fauna, a flora, né, que vai descrever a cultura indígena. Nos textos dos jesuítas, eu tenho uma literatura catequética, eu tenho uma literatura didático-catequética. No primeiro momento, essa literatura ela era produzida, né? Na verdade, os padres até produziram algumas poesias, não chegaram a publicá-las, a colecioná-las em um livro, mas essas poesias elas tinham
ideal catequético. Ao mesmo tempo, os padres também, como José de Anchieta, né, que abriu a primeira escola do Brasil, a Escola de São Paulo, e anos depois a cidade de São Paulo surge ali grandiosa ao redor daquilo ali. As sementes que os jesuítas plantaram, elas ainda crescem no Brasil, né? A educação no Brasil ainda é precária, o Brasil talvez não tenha evoluído tanto devido a questões políticas, mas o quientismo é isso. De um lado, textos descritivos, principalmente de Pero Vaz de Caminha, do outro lado, textos de Padre José de Anchieta, são textos que ele utilizava para catequizar os índios. A propósito, quando a catequese começou, ela teve início através do teatro catequético, e esse teatro geralmente era um teatro alegórico, né? A luta do bem contra o mal. E aos poucos os índios eles iam entendendo que a sua religião era errada, a sua cultura era errada, a sua nudez era errada. Mas enfim, isso é o quientismo. Nós ficamos por aqui e mais adiante eu envio outros vídeos para que vocês possam tirar algumas dúvidas. E quem tiver dúvida pode entrar aí nas minhas redes sociais e enviá-las. Beijo.